Eu vou pedir que vocês peguem a confissão de fé e nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 19 da confissão de fé, tá bom? Capítulo 19 da confissão de fé. Confissão de fé de Westminster, capítulo 19. Já me adianto a dizer, enquanto você está procurando ou abrindo aí, no capítulo 19, a doutrina da lei de Deus, ela está estruturada ou esboçada aí na confissão de fé em 7 sessões, tá bom? 7 sessões. Então, neste caso aqui da doutrina da lei de Deus, nós vamos ver algumas coisas que estão relacionadas aqui à origem da lei de Deus. Nós vamos ver algumas coisas que envolvem aqui o que significa ou qual é o caráter, a natureza da lei de Deus. Nós vamos ver também qual é o uso da lei de Deus, a aplicabilidade dela na história, tá? Vamos ver aqui também como que a lei é aplicada nos nossos dias, ou melhor dizendo, a partir dos dias da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele cumpriu e obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus, e a partir disso o que muda? Né? Ou muda alguma coisa? E se há alguma mudança, quais são as mudanças? Né? Então, qual é a aplicabilidade da lei nos dias de hoje, especialmente no aspecto civil e cerimonial da lei? Tá? A quinta sessão, por exemplo, ela vai ter só uma parte para tratar sobre a questão da lei moral, por exemplo. Tá? Nós vamos ver também os 3 usos da lei de Deus. E por último, nós vamos ver a relação que a lei de Deus tem com o Evangelho. Tá? E a sessão 7, ela está ligada à sessão 1. A sessão 1, quando ela fala da origem da lei de Deus, ela começa falando que a lei foi dada sob a jurisdição de um pacto. Esse é o primeiro aspecto que envolve a questão da lei de Deus dada ao homem. Ela foi dada através de um processo chamado pacto, tá? Que foi chamado de pacto das obras. Então, tanto a primeira sessão como a segunda sessão vai nos mostrar 2 coisas importantes sobre a lei de Deus. Deus nos deu a sua lei e ela é perpétua. Ela deve ser obedecida em qualquer época, desde quando Deus criou o mundo, desde quando Deus criou o homem e a mulher, e deu a ele a sua lei. A lei está em vigor desde sempre. A lei, ela reflete a natureza de Deus. A lei reflete o caráter de Deus. Deus, ele é eterno, então a lei é eterna. Se Deus, ele é infinito, quando ele deu a sua lei ao seu povo, essa lei já estava nos desígnios de Deus. A lei, ela reflete exatamente como Deus é, o que Deus é e como ele age de acordo com a própria natureza dele, que é santa e perfeita. Então, se ele é eterno, se ele é infinito, aquilo que envolve a natureza dele, o caráter dele, agora é expresso na lei. Então, a lei de Deus, nessa perspectiva, ela é eterna, ela é para sempre. Como também ela perdura, ou ela vai perdurar por toda a eternidade, porque o objetivo de Deus ter nos salvado dos nossos pecados, nos libertado dos nossos pecados, é a obediência à lei de Deus. Esse é o propósito final. Tá? A forma como as Escrituras vai nos mostrar a necessidade ou o fim de todas as coisas envolver a obediência a Deus é usada em algumas linguagens diferenciadas. Por exemplo, quando a gente diz assim, ou a pergunta 1 do catecismo vai nos colocar o seguinte: qual é o fim principal do homem? Como ali ele descreve a necessidade de nós vivermos em submissão integral, total à lei de Deus? Como é que ele descreve isso? O que é obedecer a Deus? Aí ele vai responder isso dizendo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é uma das linguagens que a Bíblia usa, nos revela o que significa a obediência a Deus, ou o que significa, em essência, a obediência à lei de Deus. Tá bom? O que a primeira sessão nos diz aí? Lê de novo, Albert, por favor. Quais são os aspectos que mostra aí a lei quando ela foi dada a Adão? Como um pacto de obras. Continua. Esse pacto, Deus obrigou, bem como a toda a sua posteridade, uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Então, olha só o que ele nos coloca aqui sobre a lei. Ele nos mostra que a lei foi dada a toda a humanidade. Por que a lei foi dada a toda a humanidade? Para
Tá, mas... Porque Adão é o nosso primeiro pai. Exato. Deus deu a lei a um homem só. Mas ter dado a lei ao primeiro homem, que é o representante da humanidade, ele deu ali imediatamente a lei a todos os seres humanos. Aí, aonde você, por favor, vá para Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, e lá isso está de forma bem explícita e bem clara, e nos explica que a lei foi dada a toda a humanidade através de Adão. Alguém também já mantém a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, os versos 13 e 14, tá? Versos 13 e 14, Romanos 5, versos 13 e 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Agora, por favor, Romanos capítulo 5, versos 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não levava em conta, como não a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir. Esses dois textos estão nos mostrando esses três aspectos da lei aqui na sua origem. Quando Deus deu a lei a Adão, ele nos lembra aqui a duração da lei, a extensão da lei e a jurisdição da lei. Quando Deus então dá a lei, a sua lei a Adão, em qual perspectiva Deus dá a sua lei a Adão? Ele já foi dando, por exemplo, ele já foi dando uma constituição lá do Éden, Constituição e Código Penal do Jardim do Éden. Não, ele não fez isso. Mas quando ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, quando diz lá Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. E aí, eis porque é importante, é necessário entendermos que a lei de Deus está cravada no coração do homem, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem, ele não apenas tem atributos comunicáveis de Deus em si mesmo, que envolve a sua inteligência, seu senso crítico, sua liberdade de consciência, também a sua responsabilidade quanto ao uso dessa liberdade, mas Deus dotou Adão de uma percepção das coisas, como também de tudo que era dado a ele, como conhecimento natural na sua perspectiva moral. Por isso que o ser humano é a única criatura de Deus que tem consciência. Geralmente, quando a gente chegava, quando eu chegava para meu pai, não só o meu pai que falava com a gente, mas ele falava com outras pessoas também. Ele dizia, ele falava assim, não, mas a gente quer fazer, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Aí ele quando ele via que não tinha muito para argumentar, não, ele falava assim, tua cabeça é tua sentença. Por quê? Tem consciência. A consciência, ou ela, ao mesmo tempo, ela nos diz se está certo ou errado, e ao mesmo tempo também a consciência, ela já nos acusa quando está errado. Então, todo o processo que envolve obediência ou desobediência à lei de Deus, ela se manifesta, em primeiro lugar, no coração. Ou também a gente falaria a mente. Coração, mente, consciência são palavras aqui sinônimos, tá? Então, quando ele fala desses três aspectos da lei na sua origem, então, em primeiro lugar, quando ele fala da duração da lei, o que significa a duração da lei? Quanto tempo ela durou? Quanto tempo a lei durou? Ela não durou, ela dura para sempre. Então, a lei de Deus pegadinha. Então, a lei de Deus é perpétua. Ela é para sempre, tá? Ela é eterna. Quanto à extensão da lei, quando a gente fala aqui da extensão da lei, ou seja, qual é a abrangência dela? Ela só é válida para qual povo? Só o povo de Israel? Só para a igreja?
Aí eu quero depois que vocês leiam em casa. Em outras ocasiões eu já sugeri isso, vou repetir de novo. Leiam em casa, no Catecismo Maior, das perguntas 92 até 98. Ela vai explicar exatamente esses aspectos da lei, desde a sua origem, sua natureza e a aplicabilidade dela. Tá? Então veja bem, eu estou falando ainda de algo que é antes da queda, estou falando de algo que acontece na criação, quando Deus deu a lei à humanidade, através de Adão. Então, a extensão dela é para todos os homens, tá? Para todos os seres humanos, é para toda a humanidade. Quanto à sua jurisdição, o que eu quero dizer com jurisdição? Aí é onde a gente entra na questão da seção 2. A seção 1, ela está nos mostrando que Deus deu a sua lei quando Ele criou o homem. Deus deu a sua lei no 6º dia. E a lei ela foi sendo instruída a partir do 7º dia, do 6º para o 7º dia. Ou seja, qual foi o primeiro dia que a lei ela agora é aplicada à vida comum, social, cultural e à vida religiosa de Adão e de Eva, ou seja, de toda a humanidade? No 7º dia. A lei de Deus ela estabelece o seu vigor, a sua prática, a sua obediência no dia do Senhor. Então, ele primeiro, ao ter criado o homem, ele dá a sua lei ao homem. Ele comunica essa lei, e a seção deixa isso bem claro. Ele comunica essa lei com exatidão, com perfeição, integralmente essa lei no coração dele. Por isso que o primeiro aspecto da lei na criação é o coração. Tá? Por exemplo, como que isso pode ser muito bem entendido ou exemplificado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17? Qual é o resumo da lei de Deus? Aí, vamos lá, Gênesis 2, versos 16 e 17, é um texto que vocês já conhecem, né? Mas esse único mandamento, vamos dizer assim, né? Esse único mandamento, ele resume, você vai ler aí, você vai falar assim, pastor, aí não tem os 10 mandamentos. Não está explícito os 10 mandamentos. Mas Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, está nos revelando a jurisdição da lei de Deus. Em quais aspectos? Quais são as esferas da vida que envolve a lei de Deus? Por isso que a gente fala dos 10 mandamentos, que é o conteúdo dela. Então, esses versos nos falam da lei na sua totalidade quanto ao seu conteúdo. E o outro aspecto da jurisdição da lei é quanto ela está em vigor até que momento. Porque aí, antes da queda, a lei de Deus, na sua jurisdição e aplicabilidade, desde o 6º dia até a queda. E o que acontece depois da queda? A seção 2 vai nos explicar. E aí a pergunta da seção 2 é o quê? Aí entra nesse ponto da jurisdição da lei. A lei, por causa do pecado, ela ainda está em vigor, porque o homem transgrediu toda a lei de Deus. Então pronto, perdemos a lei. Ou então, numa outra perspectiva, alguém diria, se o homem pecou, a lei então não é mais válida porque Deus falhou. Deus falhou porque o homem desobedeceu. Deus falhou quando ele deu a sua lei e exigiu obediência a Adão. Então, estão percebendo onde é que entra então a questão da jurisdição da lei de Deus? Porque Deus é perfeito. A origem do pecado, como a gente já viu, não é de responsabilidade de Deus. Tá? Porque Deus... onde é que está o ponto aí que nos mostra que Deus não é responsável pelo pecado? Porque ele dotou o homem de quê? O homem não era filho dele. O homem era o quê? Criatura. Dotou ele de livre arbítrio. Essa é a diferença. Por isso que a doutrina do livre-arbítrio tem um capítulo só para explicar sobre isso. Para sermos lembrados de que na história da humanidade, a inteira responsabilidade dos seus atos, como também do poder de agir a favor ou contra a sua própria natureza, era de responsabilidade de Adão. E o que distingue ele de todos nós é porque ele era o representante da raça humana. Então Deus não é responsável pelo pecado. Adão é. Aí é onde entra Romanos capítulo 5, o verso 12. Alguém está com Romanos 5 aí aberto ainda? Se estiver fácil, só leia o verso 12 para que você veja isso de forma muito clara o que Paulo está falando. De quem que é a responsabilidade do pecado.
é do primeiro Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, este é o aspecto que envolve. Verso 12 está nos lembrando da jurisdição da lei. A lei não falhou, mas o homem foi quem pecou contra Deus. Tá? E a lei, ela continua em vigor, porque a lei do Senhor é perfeita. Como nós já vimos, a lei do Senhor reflete a natureza dele, reflete o caráter dele. Se isso não ficar claro na sua mente, nós vamos concluir então que Deus é falível. E não, ele na sua soberania é perfeito, santo, puro, e toda a pureza, a perfeição e a santidade dele está refletida com exatidão na lei dele. Ponto final. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o primeiro aspecto da seção 1. Agora, a seção 1, quando fala da origem da lei, ela nos lembra também o modo como Deus ele deu a sua lei a Adão. Ele deu a sua lei através de um pacto. E esse pacto é chamado de pacto das obras. Tá? Isso é resumidamente explicado no capítulo 8 da Confissão de Fé, quando ele vai falar sobre a questão do pacto de Deus com o seu povo. Né? Então, quanto ao pacto das obras, vamos seguir aqui essa linha histórica. Então, ele deu a sua lei na criação. Vamos relembrar só um pontinho aqui que vocês já sabem, mas é importante a gente lembrar aqui. Vamos considerar que, após a criação, vamos considerar mais ou menos aqui, então houve a queda. Nesse período da queda, da criação até a queda, esse período aqui é chamado de pacto das obras. Vamos lá. A lei, no pacto das obras, a lei ela está contida nesse pacto. Não é o pacto que está contido na lei. Isso aqui é importante. Vou repetir. É a lei que está contida dentro do pacto. E não é o pacto que depende da lei. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão percebendo onde é que isso vai chegar? Deus, ele estabelece as suas exigências, ele estabelece a necessidade do homem obedecê-lo integralmente, de amá-lo de todo o seu coração, dentro dessa perspectiva ainda de perfeição, de maneira que nesse pacto, lembra que o pacto de Deus com o seu povo quantos pactos são? Só um. Só que a extensão e a administração desse pacto vai mudando. Mas o pacto é um só. Vamos pensar aqui na extensão. Por que a extensão do pacto? Porque antes da queda, a extensão do pacto de Deus, ela é dada extensivamente a quais pessoas? Romanos 5,12 já respondeu. Ela é dada, se ela foi dada ao primeiro homem, ao representante da raça humana, o pacto de Deus com o seu povo é universal. O pacto das obras, ele tinha caráter universal, era para toda a humanidade. A gente até chama isso dentro da teologia de o pacto triuno, porque envolve as três pessoas da Trindade no processo da criação. Por isso que na criação o relato envolve as três pessoas da Trindade. Então o pacto, a sua extensão era universal. Enquanto que, após a queda, o pacto das obras, que tem o seu caráter universal, ele passa na administração desse pacto ser chamado de, agora a partir daqui, de pacto da graça. Pacto da graça. A administração no pacto da graça, ela se restringe agora apenas aos eleitos. Por que eu disse que a lei ela está contida no pacto? Porque a lei, na sua jurisdição, ela não perdeu os seus efeitos, como também as suas exigências a toda a humanidade. Mas há agora um aspecto especial no pacto da graça, porque o pacto da graça atinge apenas o povo de Deus.
A maneira agora como a lei de Deus, ela é comunicada, ela está contida no pacto da graça, é numa perspectiva agora diferente do pacto das obras. Porque a lei não salva ninguém. Eu não lembro qual é a pergunta do catecismo aqui. Se não me falha a memória, acho que é a pergunta 98. Alguém me procure, por favor, olhe uma dessas perguntas. Mas uma dessas perguntas, ela vai colocar o seguinte, que a lei, por isso que ela é contida no pacto, ela não está acima do pacto. A lei de Deus, ela não tem função nem de salvar, ela não tem poder para salvar alguém, e muito menos ela tem poder para condenar alguém. Mas a função da lei de Deus, na sua jurisdição, é exigir obediência a Deus, nos preceitos dele, e também acusar aqueles que desobedecem a Deus. Esse é o papel da lei. Você lembra, por exemplo, de Gálatas capítulo 3 e capítulo 4? No final do capítulo 3 e no início do capítulo 4, ele vai ilustrar dizendo que a lei antes, na administração agora, no período do pacto pós-queda, tá? No período do pacto pós-queda, vamos dividir agora aqui. No pacto da graça, você tem 2 momentos da administração desse pacto aqui, que é chamado de pacto da graça. Você tem a antiga aliança e você tem a nova aliança. Antiga aliança. Como é administrado essa antiga aliança no pacto da graça? Olhe bem com precisão a pergunta. Como era administrado a antiga aliança no pacto da graça? Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão com medo de responder assim. E agora, o que eu falo? Porque se eu falar que é a lei, o pastor vai falar que está errado porque as pessoas eram salvas pela graça. Eu sei que vocês estão confusos com isso. Mas uma coisa é a administração da aliança antes da vinda de Cristo. Como que era essa administração? E outra coisa era o modo como os homens eram salvos. Como o povo de Deus era salvo. A salvação sempre foi pela graça. Porque o pacto da graça desde a queda agora coloca a lei numa perspectiva diferente. Porque o homem estava, antes da queda, capacitado a obedecer à lei de Deus sem qualquer processo mediatório. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou o homem em condições naturais de obedecer à lei de Deus. Não é bom quando às vezes dá uns estalos assim nesses meninos, né? Você fala assim, Natan, vai lá meu filho, arruma o seu quarto. E você sai e vai resolver o que tem que resolver. E você vai ter aquela bela de uma surpresa quando você lembra que você mandou, e depois de 2 horas que você mandou ele arrumar o quarto, aí que você vai, rapaz, manda ele arrumar o quarto. Quando você vai ver, ele já arrumou o quarto dele, ele arrumou o seu quarto e ainda estava varrendo a sala. Isso já aconteceu com o Natan. Não sei que estalo deu nele, que ele... Meu filho, eu mandei você arrumar o quarto? Não, pai, eu já arrumei. E o que você está fazendo aí, então? Estou varrendo a sala, pai. Aí quando eu chego no meu quarto, ué, que arrumou o quarto? Que não fui eu que arrumei? Porque às vezes sou eu que arrumo, na escala às vezes sou eu. Mas quem que arrumou? Fui eu. Falei, rapaz, aí você tem aquela... Porque houve disposição. Não é bom quando há disposição. Você pensa, Adão... Ô, Senhor, abençoe. Legal. Mas, gente, qual é o aspecto aqui? O fantástico é que Deus, quando dotou o homem dessa capacidade natural, não havia nenhum empecilho no coração do homem quando ele sabia o que ele deveria fazer e o que ele não podia fazer. E o coração dele, por ser santo, perfeito e puro, ou seja, isso foi comunicado a ele, porque é uma essência, é da natureza de Deus, um dos atributos de Deus, santidade, perfeição e pureza. Isso era de uma leveza, isso era de uma naturalidade quando Adão obedecia à lei de Deus. E por isso que a pergunta número 1, ela vai dizer da necessidade de obedecermos a Deus nessa perspectiva natural que infelizmente por causa do pecado nós perdemos. Não faz mais parte da nossa natureza humana essa disposição natural
de olharmos para todas as nossas atividades e para a nossa vida e com aquela disposição prazerosa. Sabe quando você faz alguma coisa com prazer? E infelizmente, talvez uma das poucas coisas que você faz com prazer é pecar contra Deus. Porque a natureza, por causa da queda, modificou todo esse processo e te prejudicou nisso tudo. Então, a disposição natural de Adão, antes da queda, ele tinha prazer na lei de Deus, como o Salmo 1, também no início do saltério, remetendo-se ali na criação, essa naturalidade que envolvia esse prazer, quando ele diz no verso 2 do Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe quando você quer fazer aquela viagem de férias? Eu estou desejando isso já faz um tempinho. E você fica maquinando, planejando, você pensa nisso toda hora. Sabe quando Ivan e Daniela estão... E eles pensam, você vai perguntar assim, Ivan, como é que foi seu trabalho? Meu trabalho foi muito bom porque o meu casamento em Vilhena, você entendeu o raciocínio dele? Ele não está preocupado com o trabalho dele. Ele está preocupado em casar. O Ivan, eu falei Ivan, né? É o Ivan. A Dani, você pergunta assim, Dani, como é que foi seu dia? Pastor, sabe o meu casamento? Então, o meu dia foi, entendeu? Está pensando naquilo o tempo todo. O tempo todo. Tem prazer. Né? Tem prazer. Vocês entenderam o aspecto antes da queda da lei? Por isso que a lei está cravada no coração do homem. Ela não perdeu o seu vigor. Né? Agora, depois da queda, com o pacto da graça, a maneira como nessa... Por que é a antiga aliança? Ainda eles aguardavam, isso aqui, ó. Eles aguardavam a vinda de Jesus Cristo. Qual é a importância da pessoa de Cristo na seção 2? É a vinda de Cristo para que concretizasse toda a obra redentora, para que ele, ou nele, pela obediência perfeita dele de toda a lei, aí na nova aliança, não estivéssemos mais sobre a administração histórica da lei. Por que na antiga aliança a administração do pacto da graça era através da lei? Porque o conteúdo que está contido no pacto, como exigência nesse pacto, é a lei, é a obediência a Deus. Não foi isso que foi dado a Adão? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Chegamos a ler esse texto? Lemos, né? O que ele está exigindo ali? Um só mandamento: me obedeça. E você vê como está construída a exigência de obediência a todas as coisas da vida de Adão e Eva. Está construída a partir de conhecimento. Conhecimento tanto do que se ouve e se é instruído, como também do conhecimento que se experimenta. Por isso que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento natural perfeito que Deus havia dado ao homem, o pecado ele tem origem no processo em que ele é estimulado e então acontece a queda através do conhecimento mesmo. Porque Satanás propôs a reinterpretação da lei de Deus. Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E enquanto Satanás, ele coloca uma pergunta para Eva. Só que ele coloca essa pergunta de maneira que ele contrasta o poder de Deus. Como é que é isso, pastor? Como é que ele fez para atrair a atenção de Eva para falar com Eva? Ele se manifestou por meio de uma ação poderosa, de um sinal espantoso, eu diria até que miraculoso. O diabo faz milagres. Se você vier nos estudos de quarta-feira, a gente está estudando sobre isso. Não sobre o diabo, por favor. Nós estamos estudando sobre a providência de Deus e os milagres. Mas uma das coisas que nós estamos avaliando e vendo é que Deus, na sua providência também, dotou Satanás de habilidades. E uma delas é que ele pode fazer sinais e prodígios. Tá? Agora, voltando ao ponto. Você vê que Satanás, ele usa manifestação de poder para contrastar o poder de Deus.
para dizer, olha, se eu não sou maior do que ele não é, nós estamos ali nivelados. Não é bem assim, não. A coisa não é... Existe aqui uma pluralidade, um dualismo de poder. Por isso que Satanás... A relativização das coisas começou aonde? No centro espírita do Jardim do Éden. Foi o primeiro lugar que teve centro espírita, foi no Jardim do Éden. Satanás usando uma serpente para falar com Eva, gente. E na perspectiva reformada, aquilo aconteceu no dia do Senhor. Porque lá a variação do dia é porque finalizou-se e acabou-se o ciclo de dias. A viração, né? A viração de dias, provavelmente, na perspectiva reformada, aquilo provavelmente aconteceu no dia do Senhor, no 7º dia, no dia do Shabat. As coisas mais horrendas geralmente tendem a acontecer quando elas envolvem transgressão da lei numa perspectiva bem ampla, idolatria, imoralidade e tantas outras. Ela acontece geralmente em contexto de cultos. Esse contraste de Satanás de relativizar e reinterpretar a lei de Deus leva o homem então à queda, de maneira que agora o pacto da graça, na antiga aliança, a lei, por que a lei administra o processo desse pacto? A primeira aliança, lá em Hebreus capítulo 9, ela é transitória e temporária. Ela está fazendo um apontamento. Quem é que anuncia a vinda de Cristo? Quem é que anuncia a exigência de obediência à lei? É a própria lei. A lei prega a vinda de Cristo. A lei diz, vocês não têm condições de me obedecer. Ela está fazendo uma acusação. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.